Amém, a paz do Senhor. Não podemos esquecer que nós somos pentecostais. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Vamos fazer isso? Dê um glória a Deus aí no seu lugar, aqui, na sua casa, onde você estiver. Glorifique o nome do Senhor. Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que opera grandes maravilhas sobre cada um de nós. Um Deus que nos sustenta, um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que nos protege, um Deus que se apresenta como um Pai com todo o seu cuidado e amor e manifesta sobre nós. Nós não podemos deixar de glorificar a esse Deus. Por isso eu quero mais uma vez convidar você que dê um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Seja aqui, seja na sua casa. Declare ao Senhor a sua grandeza, a sua soberania. Declare, não perca essa oportunidade que temos de glorificar ao nome do Senhor. Amém? Nós vamos iniciar a palavra e nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Mas antes eu queria fazer uma oração. Eu peço que você esteja me ajudando em oração nesse momento, para que o Senhor realmente esteja falando nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Pai, te render toda a graça, que a tua glória venha resplandecer sobre cada um de nós, e a luz da tua palavra venha aos nossos corações. Faz, Senhor Deus, a revelação chegar a cada um de nós, Senhor amado, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Queremos ouvir a tua voz. Revela-te, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Opera grandiosamente sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui vieram. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor amado, que estão trabalhando, que estão em outros locais, Senhor, mas que eles sejam impactados também pela tua palavra viva e verdadeira. Por isso nós queremos apresentar esse momento a ti, Senhor. Que esse tempo é teu, Senhor. Que o Senhor faça tudo desse tempo o que tu queres sobre as nossas vidas. Teu Espírito fale aos nossos corações e toda a intenção maligna já seja caída por terra, já seja tirado do nosso meio, seja tirado da nossa casa, do nosso lar, da ação que o inimigo quer agir sobre as nossas vidas. Nós, ó Pai, anulamos no poder e na autoridade que temos em teu nome, Senhor, para não permitir que o inimigo venha agir sobre nós. Somente o teu Espírito Santo haja nessa manhã sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Pode se assentar, fique à vontade. E eu queria já que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Gálatas, no capítulo 4, do versículo do 1 em diante. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Amém, queridos? Nós podemos ver nesse texto algo muito interessante, quando o Senhor fala no versículo 4, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus tinha um plano para a humanidade, Deus tinha um plano para as nossas vidas e enviou o seu Filho. Mas o que esse texto está dizendo que Deus não atrasou, Deus não adiantou, Deus enviou o seu Filho no momento certo, no momento que Deus sabe que é o certo, no momento em que Deus queria realmente agir, era aquele momento. Mas, olhando todo o contexto, antes da vinda de Jesus, nós podemos ver que Deus começou a se mover de tantas formas, Deus começou a agir de tantas formas, para que todas as promessas acerca de Jesus, que todos sabiam que viria o Messias, todos estavam esperando o Messias, e viria, e Deus foi trabalhando de todas as formas para que isso acontecesse. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente os judeus, não
se atentaram e não perceberam todas as coisas que estavam por acontecer. E Deus começou a trabalhar em todas as situações, seja nas questões da região, dos impérios que estavam no vigente naquele momento. Todas as coisas estavam sendo trabalhadas por Deus para a vinda do Messias, para a vinda do Filho de Deus, para cumprir o propósito que ele tinha aqui nessa terra. Amém? Esse era o trabalho que Deus estava fazendo. Só que havia uma dificuldade muito grande em entender todas as coisas, porque antes de acontecer a plenitude dos tempos, antes de acontecer a vinda do Senhor, o nascimento do Rei, já teve um período que é chamado um período interbíblico, que é um período em que Deus se calou, Deus não mais falava com os seus profetas, Deus criou um espaço de tempo sem usar os seus profetas para falar. E quando Deus não fala, nós ficamos meio que perdidos. Precisamos ser orientados por Deus, precisamos da direção de Deus, precisamos da voz de Deus. E quando Deus ficou um tempo sem falar, e depois veio o nascimento do filho do rei, filho de Deus, aqueles que estavam ali vivendo no seu dia a dia já não estavam mais percebendo, já não estavam mais com aquela expectativa da chegada do Messias, ficou meio que esquecido. Então foi algo que foi difícil para o povo judeu. Foi um tempo em que Deus trabalhou de diversas formas. O Império Romano cooperou muito. Deus permitiu estabelecer o Império Romano e muitas coisas foram acontecendo naquele momento, naquele período. A gente não tem tempo para falar, mas uma das coisas no período romano, do Império Romano, foram criadas muitas estradas, então o acesso a outros lugares foi facilitado, foi muito facilitado, abrindo estradas para todos os lados. Então o acesso a outros lugares que eram difíceis de acesso, agora, então, naquele momento, tinha sido facilitado. E muitas outras coisas, como a língua foi também mudada. Começaram a falar o grego koiné, que era um tipo de um grego popular, para que todas as pessoas tivessem acesso. Quando Jesus falasse, todas as pessoas pudessem entender e pudessem alcançar muito mais pessoas. Então, nós vemos que mesmo no período interbíblico, em que Deus não usava os seus profetas, Deus estava trabalhando e muito para a vinda do Rei, para a chegada do Filho de Deus na plenitude dos tempos. No tempo exato que o Senhor determinou, Ele foi trabalhando sobre todas as coisas. Fora que tinha, muito antes, já existia muitas profecias acerca de Jesus. Muitas profecias acerca da vinda do Senhor. E o Senhor foi dando, através das profecias, todas as diretrizes de como seria, de como que o rei surgiria, de como seria todas as coisas, para que o homem não estivesse confuso, para que o homem não estivesse perdido, para que o homem soubesse que quando viesse, saberia que esse era o Filho de Deus. Então, o que nós podemos ver, que quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Paulo estava visualizando aquilo que os Gálatas estavam vivendo naquele período, mas eu consigo enxergar que Deus é tão tremendo, Ele começa a mostrar algumas coisas para nós, e exatamente aquilo que eles estavam vivendo naquele momento, é muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos na mesma expectativa de que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar nem antes e nem depois, Jesus vai voltar na plenitude dos tempos. Jesus vai voltar no tempo exato determinado pelo Senhor. Ele vai agir sobre as nossas vidas através da sua vinda, vai retirar a tua igreja no arrebatamento.
E isso vai ser no momento exato, no momento em que Deus sabe que é o momento correto. Algumas pessoas já dizem que nem acredita mais nisso, porque está demorando muito. Desde que eu nasci, eu já estou ouvindo isso. E já não acredita mais na vinda de Cristo, já não tem mais essa esperança. E talvez essa falta de esperança, talvez seja pelo fato de que nós possamos estar vivendo a mesma coisa que o povo judeu estava vivendo naquele momento, naquele período interbíblico, já não estava mais acreditando em muitas coisas, porque já não conseguia mais ouvir a Deus, Deus não usava mais os profetas. E talvez nós estejamos da mesma maneira nos dias de hoje. Porque o Senhor está demonstrando de todas as formas que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E muitas pessoas estão completamente distantes, estão completamente longe dessa realidade. Sendo que era o momento que nós deveríamos realmente estar preocupados, não preocupados pelo fato, será que eu vou, se eu não vou? Porque o cristão tem que ter certeza que você vai reinar com Cristo. Essa é uma certeza que nós temos que ter. Mas não essa preocupação, se eu vou ou se eu não vou. Mas o cristão tem que estar preocupado, sim, em quantas pessoas nós vamos levar para reinar juntamente com Cristo. Porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Então nós precisamos nos preocupar, sim, porque as coisas estão acontecendo. Eu estive conversando com um rapaz que ele é cristão. Eu perguntei para ele, quanto tempo, a gente estava conversando a esse respeito, e eu perguntei para ele, quanto tempo você acha que vai acontecer para que Cristo volte? E a pessoa me respondeu assim, eu acredito que vai demorar muito. Eu falei, muito quanto? Não sei lá, uns 100 anos para frente, antes disso não. Eu falei, querido, nem o cientista acredita em tanto tempo. Se você pesquisar, você vai ver que os cientistas já estão dizendo que em poucos anos o mundo vai entrar em colapso. Não quero te assustar, não. Mas o planeta Terra não tem estrutura para comportar tanta gente. Porque em um futuro próximo vai faltar alimento. Imagine a quantidade de pessoas que não vai ter daqui 30 anos, por exemplo. Se a taxa de nascimento é muito maior do que a taxa de mortalidade. Então, há um crescimento constante da humanidade. E daqui 30 anos é uma diferença considerável. Então, cientistas, pesquisadores, estudiosos já estão falando. Vai ser um período que não vai ter alimento para todo mundo. Não vai ter água potável para todo mundo. E é por isso que a gente sempre ouve dizer a respeito da redução populacional. Não sei se você já ouviu, mas é algo que é muito dito. Mas esse não é o nosso assunto. O que nós temos que prestar atenção é nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque realmente a plenitude dos tempos está prestes a acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos agir como os judeus agiram. Nós precisamos estar atento a todos os acontecimentos. E eu falo isso não é só por causa da pandemia que nós estamos vivendo, não é, queridos. É todas as coisas estão acontecendo em todas as áreas. Nós estamos, se pararmos para analisar, vamos ver que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E não podemos estar alienados das coisas que estão acontecendo. Precisamos estar atentos para que nós não venhamos ser surpreendidos. Nesse tempo em que Paulo estava ali trabalhando com a igreja de Gálatas, nós já vemos que foi um período em que muitos judeus haviam se convertido, muitas pessoas tinham sido alcançadas. Paulo começou a trabalhar, anunciou o evangelho,
O povo confessou a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, começaram a seguir os ensinamentos de Paulo. Mas em um determinado momento começou a acontecer algo que eu queria que você abrisse comigo aí em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para servirem outro evangelho, que na verdade que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que está acontecendo aqui nesse momento? Que Paulo pregou a palavra e anunciou o evangelho ao povo da Galácia. E o povo se converteu e começaram a seguir os princípios da palavra, começaram a viver os princípios que Paulo os ensinou através da palavra, começou a viver a verdade. Só que em um determinado momento eles começaram a olhar as suas práticas antigas. Se você for ver o livro de Gálatas, a carta de Gálatas vai sempre trabalhar nessa questão que o povo, eles queriam ser justificados pela lei, começaram a voltar, a olhar para trás, queriam ser justificados pela lei. E Paulo então vai rebatendo isso, que agora as coisas mudaram, através de Jesus Cristo, as coisas mudaram, porque não que Jesus aboliu a lei, mas ele veio cumprir através da sua própria vida. Então nós agora temos a graça revelada em Jesus Cristo. E nós vemos isso no versículo 6 aí. Abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Como assim outro evangelho? Porque se nós acreditamos, ou o povo aqui começaram a acreditar em outras vertentes daquilo que foi ensinado, daquilo que já foi direcionado, Paulo estava considerando como viver outro evangelho. E o que ele estava rebatendo era isso mesmo. E nós não devemos viver outro evangelho, porque já tem um evangelho anunciado em Jesus Cristo, a verdade da palavra em Jesus Cristo já foi dita, e é isso que nós devemos viver. E tudo aquilo que está fora daquilo que já foi estabelecido pela palavra, são evangelhos na qual não fazem parte daquilo que o Senhor estabeleceu. E como a própria palavra diz, que sejam amaldiçoados. Em outras versões, diz que seja anátema, que quer dizer excomungado, que seja tirado, que isso não faz parte. E é isso que Paulo estava trabalhando com a igreja de Gálatas. Porque eles estavam com o evangelho vivo e verdadeiro diante deles, mas eles estavam olhando para trás. Porque antes da conversão, a base da sua crença, da sua devoção, eram as leis.
as leis mosaicas, aquilo que o Senhor estabeleceu. E eles começaram a olhar para trás e começaram a querer viver algumas práticas religiosas que eles viviam. Agora, não é isso que muitas vezes nós estamos vivendo nos dias de hoje? Temos a verdade da palavra, mas quantos evangelhos não são anunciados querendo facilitar a vida do cristão? Venha para a minha igreja que aqui você vai parar de sofrer. Isso pode ser qualquer evangelho, não o evangelho da palavra de Deus. Não o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi anunciado sobre nós como Filho de Deus. Quantas coisas nós temos visto de pessoas anunciando outro evangelho, querendo facilitar as nossas vidas, querendo fazer com que você tenha recursos, que você tenha dinheiro, que você tenha muitas coisas, porque se você seguir esse evangelho proposto, são esses os resultados. E mesmo que isso fosse verdade, que proveito teria ganhar muito dinheiro nesses outros evangelhos e perder a sua alma? Então nós temos que realmente entender o que o Senhor tem para as nossas vidas pela sua palavra. Que é os ensinamentos de Paulo e aquilo que ele estava ensinando aos Gálatas, que já foi anunciado, vocês já sabem, vocês conhecem. Por que que vocês então, no versículo 6 de novo, admiram-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou? Isso é abandono. Quando você conhece a verdade e quer viver uma mentira, quer viver outro evangelho, quer viver outra coisa que não condiz com aquilo que o Senhor estabeleceu pela sua palavra. O que nós vemos aqui é que muitas vezes o povo queria voltar às suas práticas religiosas e muitas vezes é isso que nós queremos estar vivendo nos dias de hoje. Porque quantas pessoas não vão à igreja simplesmente pelo fato de cumprir uma obrigação de que toda semana eu preciso estar na igreja, tirando o contexto dos dias de hoje, na qual nós estamos vivendo esse período de pandemia, que ficou muito tempo as portas fechadas, mas quantas vezes nós não vemos pessoas que vão às igrejas para cumprir um ritual, para cumprir um período, para poder dizer, eu fiz a minha parte, eu estive na igreja. Isso são religiosidades, não é o evangelho de Cristo. Cristo quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós tenhamos vida em todo tempo, seja na igreja, seja lá fora, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, que nós tenhamos essa vida de intimidade com o Senhor. Mas nós criamos uma religiosidade dizendo, eu preciso estar na igreja para cumprir a minha parte. Porque eu quero ser abençoado, então se eu cumprir a minha parte, o Senhor vai cumprir a parte dEle. Isso são religiosidades que nós aplicamos em nossas vidas, que são um evangelho completamente diferente daquilo que nos foi anunciado. E é completamente fora daquilo que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. No versículo 7 do capítulo 1, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Práticas de religiosidade nos faz perverter o evangelho de Cristo. O Senhor Jesus, não vou ler o texto, mas Jesus, quando se deparou com a mulher samaritana e ela questionou aonde devemos adorar ao Senhor. É no templo como os judeus? É nos montes como os samaritanos? Onde que devemos adorar? E o Senhor respondeu a ela,
que vai chegar a hora, e já chegou a hora, de que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é lá no templo, não é no monte, é em espírito e em verdade, é em todos os lugares. Mas quando eu entendo que eu preciso estar na igreja para adorar ao Senhor, para ler a Bíblia, eu estou pervertendo o Evangelho de Cristo. Porque eu estou vivendo práticas religiosas e não uma adoração em espírito e em verdade, que é algo que tem que ser espontâneo, é algo que tem que ser vivido, não é prática, é viver, fazer parte da nossa vida. É assim que nós devemos ser. E é assim que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, nos direcionando para que não pervertemos o Evangelho de Cristo, mas que as pessoas olhem para nós e queiram viver esse Evangelho, na qual nós refletimos. Que as pessoas possam olhar para nós e vejam o Evangelho de Cristo estampado em nós, e não práticas religiosas. Quantas pessoas, às vezes a gente sabe que é crente porque as suas práticas, não práticas são o seu jeito de ser, de falar, de vestir, mas não é somente isso que nos deve caracterizar, mas a essência do Senhor sobre as nossas vidas, o poder de Deus sobre as nossas vidas, o agir de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 10 desse mesmo capítulo, Paulo faz uma pergunta: acaso busco eu agradar agora a aprovação de homens ou de Deus? Paulo está fazendo essa pergunta porque esses evangelhos criados são exatamente para agradar a homens. Porque quando que as pessoas vão dizer, se você vier para cá, você vai ter bastante recursos, você vai ter isso, vai ter aquilo, e as pessoas, glória a Deus, isso é de Deus. Então, se for pregado e anunciado um evangelho que agrade a homens, nós precisamos correr. Porque nós precisamos entender um evangelho que agrada a Deus. O evangelho que agrada a Deus, e é isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está ensinando a esse povo, que está olhando lá para trás, que está querendo viver outras práticas, e estão desviando da verdade. Então, se existe evangelhos anunciados que agrade a homens, tome cuidado. Tome muito cuidado. Eu conheço conheço uma que está mais próxima, mas se você procurar na internet, você vai ver muitas pessoas que pregam e falam de um evangelho que é contra a entrega do dízimo. Então, se tem algumas pessoas que já não querem se dispor desse valor, a pessoa corre, não, esse aí é de Deus, porque esse aí está falando aquilo que eu quero ouvir. E as pessoas vão seguindo. Mas isso não faz parte da palavra da verdade, do evangelho a nós apresentado. Nós precisamos realmente entender todas as coisas. Gálatas, no capítulo 5. No versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Nesse texto nós vemos
E muitas vezes nós trabalhamos esse texto nas questões de libertação. E posso dizer que realmente tem contexto para isso. Mas Paulo também está trabalhando aqui na questão de que um dia foi anunciado um evangelho aos Gálatas. E eles receberam a palavra da verdade. Mas de alguma forma eles estavam olhando lá para trás. E Paulo está dizendo nesse texto: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Te livrou de toda essa prisão que eles estavam vivendo, que a lei causava. Paulo trouxe os ensinamentos da verdade para que eles fossem livres, para que eles vivessem a graça revelada em Jesus, mas eles estavam querendo novamente viver a escravidão que a lei opunha. E Paulo vai trabalhando isso com eles. Por que vocês estão querendo voltar à escravidão? Por que vocês estão querendo voltar a viver essas práticas religiosas, sendo que Jesus Cristo já libertou dessas coisas? Vocês já são livres dessas coisas. Para que vocês estão querendo voltar e a se prender novamente? Versículo 13 do capítulo 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E é isso que nós vemos. Nos dias de hoje, muito claro. Que nós já fomos livres da religiosidade, nós já fomos livres de todas as ações. Eu estou falando isso, mas não que nós tínhamos práticas das leis mosaicas, não, mas as práticas religiosas nós já tivemos. Isso foi imposta desde o dia que nós nascemos, seja na educação dos nossos pais, seja nas escolas. Um monte de coisas já foram impostas sobre as nossas vidas e nós vivíamos tudo isso. E muitas vezes nós temos dificuldade em realmente se expressar ao Senhor por aquilo que nós vivemos no nosso passado. Então essas coisas existem. E quando nós nos convertemos, o Senhor já nos livrou de todas essas coisas do passado. Agora o Senhor realmente tem algo novo para nós. Através da vida de Jesus Cristo, nós temos novidade de vida. E a mesma coisa, nós olharmos lá para trás e querer viver isso tudo de novo. Por que nós vamos permitir deixar de ser livre para voltar a estar nessa prisão, voltar a viver essas práticas religiosas, sendo que o Senhor já nos libertou dessas coisas? E o que o Senhor está falando nesse texto, através de Paulo aqui, ensinando aos Gálatas e ensinando as nossas vidas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, glória a Deus, nós somos livres, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quantas pessoas não querem, nesse momento, estar vivendo essa liberdade para viver a sua própria vida em qualquer situação? Hoje é muito comum as pessoas dizerem que não querem compromisso na igreja, porque eu quero viver a minha própria vida, a minha liberdade. Isso é normal. Isso é normal entre os cristãos, porque essa é a forma que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o Senhor está nos ensinando: não use a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Muitas pessoas já me questionaram. Eu acredito que até o pastor também já foi questionado algumas vezes. Pessoas falando: eu não sei como que você aguenta, eu não sei como que você vive desse jeito, você não tem liberdade para fazer nada.
As coisas que você faz, é sempre estar na igreja, é sempre fazer as coisas de Deus, é sempre estar ministrando, é sempre estar aqui, sempre estar ali. No meu ponto de vista, ainda falta muito para mim fazer. Mas no ponto de vista das pessoas, eu estou preso e eu não tenho liberdade para fazer nada. Porque eu estou preso para fazer a obra do Senhor. E muito pelo contrário. Eu estou utilizando da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus para fazer aquilo que eu quero. De anunciar e ensinar e cuidar de outras pessoas, porque é isso que eu quero. Não foi isso que foi imposto sobre mim, é o que eu gosto. É aquilo que eu creio que o pastor também entende o chamado e faz isso com prazer. Agora outras pessoas acham que estão livres porque pode ir quando quiser, pode fazer o que quiser. Isso não é liberdade, queridos. Isso é uma escravidão lá no mundo, mas não é liberdade em Cristo Jesus. Porque o que o Senhor está falando nesse texto aqui, não use a liberdade para dar ocasião à carne e fazer a vontade, não dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros. Então, o que esse versículo está ensinando, que se você for aplicar sobre a sua vida a liberdade que Cristo te deu, é se comprometer uns com os outros. Liberdade nunca foi para você fazer tudo aquilo que você tem vontade. Liberdade é fazer a vontade de Deus, cuidando uns dos outros. Se você puder dizer um amém aí no seu lugar, na sua casa. Sabemos que isso talvez não era algo que nós queríamos ouvir, mas se Deus tratou com o povo da Galácia, Deus também está tratando com as nossas vidas. No versículo 14 do capítulo 5. Toda lei que aquele povo estava vivendo, e eles estavam querendo voltar a viver, se resume num só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Não tem liberdade vinda do Senhor, se não for para nos importar uns para com os outros. Se eu me importar, usar a liberdade para somente agir sobre a minha vida, isso não é liberdade, isso é uma ação egoísta que nós estamos vivendo. O Senhor sempre nos ensina a olhar o próximo. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Quando nós queremos andar com as práticas religiosas, o que o Senhor está nos dizendo? Que isso nos separa de Cristo e nos faz cair da graça. Agora, o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos nada. Não merecíamos. O Senhor nos diz na sua palavra que nós estávamos destituídos da glória de Deus pela nossa condição de vida. Mas pela graça revelada em Jesus Cristo, que levou sobre si naquela cruz do Calvário, toda a nossa dor, todo o nosso pecado foi moído, castigado, levou tudo sobre si naquela cruz, e ali Ele demonstrou sobre nós, revelando a sua graça. E hoje nós não precisamos mais fazer muitas coisas como eram as práticas da lei, as práticas religiosas da época, porque Cristo já pagou o alto preço pelas nossas vidas. O que nós precisamos realmente é nos entregar a esse Jesus, que em breve virá voltar para buscar a tua igreja. E isso que estava acontecendo com o povo de Gálatas, está acontecendo nos dias de hoje. E nós precisamos nos atentar para não perder a
a oportunidade daquilo que o Senhor está nos dando através da sua graça. Cristo em breve voltará. Mas se nós estivermos completamente alienados de tudo o que está acontecendo, o Senhor levará a tua igreja e ficaremos aqui. Talvez até acreditando nas coisas que irão falar. Para onde foi esse povo? Não sei, foram abduzidos por ETs. E até mesmo eu creio que aqueles que eram cristãos, que ficaram, vão acreditar nessas coisas. De tão alienados que as pessoas estavam. Porque os judeus, até hoje, estão esperando o Messias. Não entenderam que esse Messias, que o Filho de Deus, já veio a essa terra. Sei que tem umas questões em Deus, que o Senhor permitiu os olhos dos judeus serem fechados para que o Senhor fosse levantar a igreja, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de atitudes. Porque muitos judeus se converteram ao cristianismo. Muitos judeus se converteram ao cristianismo. Então não podemos ficar alienados. Precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo. Amém? Se prepare aí, queridos, no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho. Se prepara como igreja de Cristo. Não viva uma vida de religiosidade. Não viva uma vida de práticas religiosas. Tenha uma vida de comunhão. Não despreze a salvação que recebemos pela graça em Jesus Cristo. Não despreze. Não despreze que é algo muito valoroso. Um preço que Jesus pagou pelas nossas vidas. Um preço que nós jamais conseguiríamos em toda a nossa vida pagar. Mas Ele fez. E nós recebemos esse presente de Deus em Jesus Cristo. Não perca isso, queridos. Viva realmente o evangelho verdadeiro da palavra do Senhor, que nos faz viver em espírito e em verdade com o nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Queria orar por você. Já vou orar também pelos dízimos, pelas ofertas. Se você trouxe, coloca aí no seu envelope. Depois que acabar, você pode colocar lá na cesta. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. De tudo aquilo que Paulo estava trabalhando sobre a vida dos Gálatas, Senhor. Aquela igreja que precisava ser tratada. E Paulo foi ensinando, foi instruindo para que eles pudessem voltar a viver, Senhor amado, diante da tua presença, como um dia eles viveram, sem olhar para trás, sem olhar para as suas práticas religiosas. E é assim que eu oro para que nós também tenhamos, Senhor amado, o mesmo coração, de não ficar olhando mais as nossas práticas religiosas, mas viver o evangelho verdadeiro de Cristo, de nos entregar e viver totalmente para Ti, com intimidade, com relacionamento íntimo contigo, Senhor. Tendo o Senhor nos direcionando, tendo o Senhor cuidando, tendo o Senhor protegendo, tendo o Senhor nos guiando. É isso que nós clamamos neste momento, Senhor. Que o Senhor faça a Tua obra sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos faz viver novidade de vida, e que realmente possamos aplicar em nossas vidas e viver realmente o verdadeiro evangelho que já foi anunciado por Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo também oramos pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor amado. Pedindo que o Senhor esteja abençoando a cada um desses recursos que entram sobre a Tua igreja, para que nós possamos fazer tudo aquilo que precisamos, Senhor. Tudo aquilo que precisamos utilizar desses valores, Senhor amado, com direcionamentos do Senhor. Tu sabes todos os gastos que a Tua igreja tem, mas eu peço que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando os Teus filhos, para que a Tua igreja seja abençoada. Que os Teus filhos recebam de Ti, Senhor, 30, 60, 100 por um.
E o que eu oro e eu quero neste momento abençoar a vida de cada um dos teus filhos que estão entregando a Ti, que estão dedicando, Senhor amado, através das ofertas, Senhor amado. Ó Pai, algo que eles estão oferecendo com gratidão por quem Tu és, ou por louvor e adoração a Ti. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Não esqueçam que logo após o culto será liberado no YouTube lá a aula das crianças. Eu tenho percebido que muitas aulas já caiu muito a visualização. Não perca esse tempo, queridos. Não perca esse tempo. Ensine os seus filhos. Se dedique a ensinar os seus filhos. A fazer com que isso seja importante para eles. Porque vídeo e coisas na internet é o tempo todo. E é tantos ensinamentos terríveis que eles estão vendo. Então, incentive o seu filho a receber a palavra da verdade. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer. Pedir que tu estejas abençoando cada um dos teus filhos que estiveram presentes neste lugar ou presentes, Senhor amado, de forma virtual. Mas que tu estejas abençoando e que a tua bênção chegue ao lar de cada um dos teus filhos. Por isso nós oramos para que esse restante de domingo seja de bênção e de grande alegria na vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.